Um escorregão repentino ao longo de uma trilha desolada no cânion coloca a atleta campeã mundial de aventura Danelle Balenji à mercê da selvagem natureza de Utah. Eu estava completamente no meio do nada e ninguém sabia onde eu estava. Com as pernas inúteis, ela é forçada a rastejar para avançar e tentar escapar do deserto implacável. Achei que ia morrer. E vai precisar da ajuda de seu melhor amigo. Vai! Se ela quiser vencer o maior teste de sobrevivência, a batalha pela sua própria vida. 5 meses antes. Danelle Balenji é uma super atleta. No triatlo e nas provas de resistência, sua reputação é lendária. Ela é multicampeã nacional e mundial. Não é de se admirar que ela conquistou o título de atleta do ano dos Estados Unidos pela 6ª vez. Para Danelle, desistir não é uma opção, como o paramédico John Marshall está prestes a descobrir. No meu primeiro encontro com Danelle, ela tinha acabado de correr 96 quilômetros de deserto aberto a 46 graus antes de chegar no posto de controle onde eu estava trabalhando. Aquela mulher pequena e magra entrou na cabine médica. Os pés dela estavam cheios de bolhas. Ela estava completamente desidratada, até delirando. Eu recomendei fortemente iniciar um acesso intravenoso para reidratá-la. Você precisa disso. Não. Só uma bebida e fita adesiva. Aquilo definiu o que eu achava de Danelle. Ela me fez aprender desde o início que aquela era uma mulher forte como uma pedra. Percebi que ela era uma verdadeira atleta em todos os sentidos. Dizem que para ser um grande atleta de aventura, o mais importante de tudo era que você tem que ser difícil de matar. Danelle era difícil de matar. Dia 1. Tudo começou em 13 de dezembro de 2006. Eu lembro que estava na minha casa em Moab. A temporada de inverno estava se aproximando e eu queria me preparar para a temporada de corridas de raquetes de neve e também competir em alguns triatlos de inverno. Oi, Thais, só me dá 1 minuto, tá? Só 1 minuto. Eu planejava sair para uma corrida de umas 2 horas e eu tinha um dos meus percursos favoritos em mente. Fazia um tempo que não fazia esse trajeto. Ok, tudo bem. Ok. Eu entendi a mensagem. Ok, vamos lá. Uma das principais atletas de esportes radicais do mundo, Danelle é conhecida por suas façanhas de resistência em corridas de aventura. Solteira e vivendo sozinha, sua constante companhia é seu cachorro Taz. Eu adotei o Taz de um resgate de filhotes. Lembro de ir ao abrigo e tinham vários filhotes lá. Tinha um filhote que se destacou muito para mim. Olá! Porque ele tinha muita energia e gostava de ficar correndo por aí, era hiperativo e tinha essa atitude brincalhona que eu fiquei apaixonada. Eu meio que me conectei com isso. Olha só isso. Nossa, você é muito fofo. E lembro que uma outra mulher se aproximou de Taz e o segurou. Olhei para ela pensando que ela estava segurando meu Taz. Ele ainda não era meu cachorro, mas eu sabia que ele era o certo. Então, eu meio que fiquei de olho nessa senhora enquanto ela brincava com Taz. E no segundo que ela colocou ele no chão, eu imediatamente o peguei e falei que queria ele para mim. Tinha algo no Taz que me puxou para ele, que me fez saber que ele era o meu companheiro ideal. Preciso que você me ajude. Com a companhia de Taz, Danelle está planejando uma corrida de treinamento rotineira pelo interior de Moab. É um lugar de uma beleza selvagem e diferente onde poucas pessoas vão. Era um dia ensolarado, mas estava relativamente frio, a temperatura provavelmente em menos de 0. Eu estava com meu caiaque em cima do carro, planejando remar depois.
Eu não vi nenhum ciclista ou alguém fazendo trilha, só eu e Taz. Vem, Taz. Peguei minha garrafa de água no último minuto e também levei uma pequena pochete para não ter que carregar a garrafa na mão. Assim eu poderia simplesmente colocar a garrafa de água na pochete. Era uma pochete pequena com 2 bolsos com zíper. Eu não sabia o que tinha nesses bolsos. Apenas peguei e o que quer que tivesse lá da minha corrida anterior estava no meu bolso. Então eu saí para a corrida. Vamos. Eu não fazia ideia do quanto a minha vida ia mudar completamente. Naquele dia. Vamos, Taz. Apesar de sua beleza, o interior ao redor de Moabe pode ser hostil e perigoso. Só no mês passado, 2 homens se tornaram vítimas desse terreno mortal, encontrados congelados na cruel noite do deserto. Equipes são acionadas regularmente para salvar pessoas em apuros. Mas Danelli não tem medo. 6 vezes vencedora do Prêmio de Atleta do Ano dos Estados Unidos, ela prospera ao se empurrar ao limite nos contextos mais extremos. Eu estava em uma excelente condição física, o que quer dizer que geralmente conseguia me esforçar ao máximo chegando ao limite da dor, mas sem ultrapassá-lo totalmente. Na verdade, quase chegava a ser bom. Eu entrava no ritmo, pegava o fluxo. Cuidado com isso. Nenhum mapa marca o percurso de Danelli. E a cada passo, ela avança mais para um território desconhecido. De repente, a próxima coisa que percebi é que Taz estava na minha frente. E aí então meu pé simplesmente escorregou. Quase imediatamente percebi que estava em apuros porque não conseguia parar. E eu estava caindo cada vez mais rápido. Então, o final era uma beirada de uns 6 metros. Queda livre. Eu definitivamente tive tempo para ver minha vida girar na minha cabeça e pensar que talvez eu não fosse ver o dia seguinte. E então, bum. Me impressionou que estava viva. Eu não sabia o que tinha feito comigo mesma, mas sabia que tinha me machucado para valer. É uma queda horrível. O impacto despedaçou a bacia de Danelli em pedaços, deixando o esqueleto dela partido ao meio. Só há tecido mole ligando as pernas ao resto do corpo. A superatleta Danelli entra em modo de sobrevivência. De algum modo, meu cérebro não se permitiu refletir profundamente sobre o que havia acontecido. Mesmo com ferimentos terríveis, o treinamento de resistência de Danelli a impulsiona a continuar e seguir em frente. Então, o que eu fiz foi pegar minha mão direita e colocá-la na minha perna direita e pegar minha mão esquerda e colocá-la na minha perna esquerda e eu conseguia sentir minhas pernas. E foi assim que eu percebi que não estava paralisada. E minha próxima reação foi pensar que tinha que sair daquele canyon, que tinha que voltar para minha caminhonete e que eu precisava ir para casa ou para o hospital. Incrivelmente, apesar de seu quadril quebrado, a atleta de resistência tenta se levantar e correr para fora do cânion. A planície africana, bonita, mas selvagem. O grande problema é que, se o calor não mata você,
os vizinhos matam. Quando um conservacionista cai com seu avião nessa região seca, ele sofre lesões internas graves. E tem que usar todos os recursos, toda a sua força, conhecimento e determinação para conservar o corpo e a sua mente. Veja como o sonho de um homem se transforma no pior pesadelo em... A maioria de nós espera conhecer os lugares perigosos da natureza apenas como turista. Mas para o conservacionista Greg Rasmussen, aqui ficam sua casa e seu escritório e tudo se transforma numa incrível experiência. Eu sempre fui apaixonado pela vida selvagem, desde sempre, desde quando eu era criança. Eu amo a mata, eu amo a África e isso se tornou uma paixão sem medida. Quer dizer, tudo aqui está sempre mudando e ainda existe muita coisa para aprender. É como ler um livro que nunca acaba. Apesar de ter nascido na Inglaterra, Greg vive na África desde garoto e dedicou os últimos 12 anos trabalhando para salvar uma rara espécie de cachorro selvagem que está à beira da extinção. Preservar é minha meta, é parte de mim. Eu encontrei um sonho, uma missão para fazer alguma coisa em que eu possa fazer a diferença. O assistente de Greg é seu companheiro Peter Blinston. Eles dirigem o projeto de preservação do cão do mato africano. O Greg é um cara muito especial, muito determinado, totalmente comprometido em salvar esses animais. E essa paixão é algo que nós compartilhamos. Se você pode fazer alguma coisa que mude o mundo, então faça. Eu acho que faço, mas esse é o meu jeito de fazer as coisas. Quando se trata de vida selvagem, Greg está sempre pronto para ajudar. Quando ele recebe um pedido de ajuda para encontrar o rinoceronte perdido, ele concorda em colaborar na busca. Ele é piloto e pretende usar um avião ultraleve da organização para localizar o animal. O problema é que voar e procurar ao mesmo tempo é uma coisa complicada. Eu tive um mau pressentimento em relação àquilo. Ele não tinha experiência suficiente para ir sozinho. Não era seguro. O Peter me disse, você não devia voar. Você é o chefe dessa operação, então não podemos nos arriscar a perder você. Acho que foi uma premonição. O rinoceronte tinha sido visto numa região rochosa e árida, muito diferente da planície. E aquela área é inóspita, é um terreno muito difícil, muito árido, diferente da savana africana. Eu estava consciente, sabia dos riscos, mas nós tínhamos que localizar o rinoceronte. Existiam muitos caçadores lá, então eu não podia recuar, não podia, não iria e nunca vou rejeitar uma causa como esta. No começo, tudo parecia bem. É incrível sobrevoar o território africano. Porque tudo é tão rico e tão variado. Sabe, eu vi os animais grandes, os mamíferos, mas lá também havia vários tipos de insetos e as borboletas. Era tudo tão incrível, tão pleno. Isso expande a mente. Apesar de ser julho, no meio do inverno, logo a temperatura estará acima dos 37 graus. O calor intenso e o ar rarefeito não formam o que se pode chamar de condições perfeitas de voo. É muito difícil manter o avião no ar. Porque está quente, o ar é rarefeito. São condições difíceis para uma aeronave leve. A busca continua. O rinoceronte precisa ser encontrado e Greg é forçado a procurar cada vez mais longe.
Eu nunca tinha sobrevoado aquela área antes e percebi que estava num território totalmente diferente. Quero dizer, era uma área irregular, muito árida, seca, rochosa e acidentada. O rinoceronte é monitorado eletronicamente e para segui-lo de avião é preciso voar acima dos 3.000 metros. Depois de 15 minutos de voo, Greg capta o sinal do rinoceronte e desce para fazer contato visual. Logo que localizei o animal, fui fazer a volta e bem no meio da curva, perdi a sustentação do avião. Isso é conhecido como stall. Quando Greg faz a curva, devido à inclinação, a asa na parte de dentro da curva corta o ar com uma velocidade mais baixa, e isso provoca uma turbulência. Quase instantaneamente, a asa perde sustentação e os resultados são desastrosos. Meu estômago ficou embrulhado. Foi um terror. E o avião começou a cair em espiral. E o chão se aproximava, rápido, cada vez mais. Greg já não tem altitude para corrigir o voo e o avião mergulha para o solo a quase 200 km por hora. Chega uma hora que você percebe que o caminho não tem mais volta. E eu sabia que se eu caísse, a chance de sobreviver seria nula. Greg Rasmussen está vivo, depois da queda de seu avião no meio de uma inóspita região africana, mas está mal. São José, Costa Rica. Não vai entrar? Não vou. Por que não? Não quero. Brandon e Brandy Wiley, namorados desde a faculdade, vieram a Costa Rica em busca de aventura. Eles vêm planejando isso desde que casaram há 6 meses. Conheci a Brandy na 7ª série e ela acabou se mudando para outra escola. Depois nos reencontramos na faculdade e começamos a namorar. Oi, 2 sucos de laranja? Ele era muito aventureiro e também era muito independente. Acho que o que me atraiu nele foi esse lado meio aventureiro. De certa forma, ele me tirou da zona de conforto. Aqui mesmo. Muito obrigada. Basicamente, a gente vendeu tudo que tinha e decidiu ficar só viajando. Oi. Para onde vamos? Acho que o que era mais atraente para a gente era o elemento surpresa. O fato de poder simplesmente organizar alguns itens básicos, uma quantia X de dinheiro e partir. Aeroporto de São José, 10 da manhã. A aventura começa com um voo de 160 quilômetros até uma pequena vila na divisa do Parque Nacional Corcovado. Divirtam-se. Valeu. Um avião de pequeno porte fará o voo de 30 minutos até lá, o que deixa Brandy apreensiva. Nada mal, né? Nada mal mesmo. Se tem uma coisa que nunca gostei muito, é de voar. Lembro que fiquei com um pouco de medo, porque era um aviãozinho bastante pequeno, tipo um teco-teco mesmo. Era tão pequeno que nem dava para ficar em pé nele. Era muito pequeno. Era realmente muito pequeno. Vamos sentar na fileira da frente? Vai ser muito legal ver a cabine. Ah, não. Eu prefiro sentar aqui atrás mesmo.
Brandon disse: Ei, amor, vamos sentar na primeira fila? Acho que, pelo meu medo, eu respondi: Não, vamos na de trás. E sentamos na segunda fila. São 6 passageiros no voo de hoje. O último a embarcar é o americano Michael Packard, que mora na Costa Rica e pega esse voo regularmente. Tudo bem? Prazer, Michael. Brandon. Prazer. Brandy. Brandy. Eu já fiz esse voo tantas vezes que eu só queria poder ler meu livro e chegar logo no vilarejo. Para mim, a decolagem dá bastante medo. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Lembro de me concentrar apenas em ficar parada, me acalmar e respirar fundo. A Costa Rica é um país pequeno que possui terreno montanhoso e florestas densas. Se a visibilidade estiver ruim, voar em baixa altitude pode ser muito perigoso. E o céu está se fechando. Quando vejo o tempo fechado pela janela, fico meio assustada. Vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom. Eu particularmente não gosto muito de voar por ali. Às vezes é bastante turbulento. São aviões muito pequenos. Mas neste voo, Michael percebe algo estranho. Notei que os 2 pilotos estavam conferindo o mapa. Eles pareciam um pouco preocupados. Percebi que eles estavam verificando as coordenadas nos mapas e tentando identificar nossa posição. Eles estavam perdidos. O avião possui equipamentos básicos de navegação. Mas os pilotos estão tendo que olhar cartas e mapas para localizarem o destino final. Torre de controle. Mas agora, o tempo está muito fechado e sem visibilidade. Eles não sabem que já estão fora da rota e em direção à montanha. Tá ficando bem escuro. Tá tudo bem. A Brandy falou: nossa, que tempo ruim. Então olhei pela janela e estava ficando cada vez mais escuro. Oh, meu Deus! É assustador. O meu maior medo estava se tornando realidade. O que passa pela cabeça é o fato de que você não vai sobreviver. A gente estava caindo na montanha. A gente ia cair e morrer. Eu lembro de pensar, a gente não está mais voando. Estamos entre as árvores? Isso é um sonho? Senti um frio na barriga. Me deu um branco. Ouvi o barulho de destruição. Tudo aquilo era inacreditável.
Meu primeiro pensamento foi: não vou sair dessa. Eu acordei e estava muito frio. Eu também notei que estava inteiro encharcado com o combustível do avião. Eu estava em um avião, eu estava de férias. De repente, me vejo um buraco escuro. Eu não consigo mexer minhas pernas e tem sangue por todos os lados. Brand. Eu estava todo ensanguentado. E lembro de pensar, minha nossa. Brand! 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 Acorda! Você tá me ouvindo? Brand! Acorda, Brand! Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? A primeira coisa que eu lembro é do Brandon falando comigo. Brand, presta atenção! Você tem que sair daqui! A gente tá ensopado de combustível! Tira o cinto e vamos sair daqui! Eu lembro de estar totalmente apavorada e totalmente desorientada. Corre! Sai do avião! Brandon, sai desse avião! Tá pegando fogo! Eu só lembro de ter algo prendendo minhas pernas. Brandon está preso sob o corpo de um passageiro morto. O costarriquenho Adolfo Strasburg. Vai logo, Brandon! Eu não consigo sair do avião! Sai de perto do avião! Rápido! Sai de perto do avião! Os sobreviventes precisam tomar uma distância segura do avião. Mas com queimaduras graves e muita dor, Álvaro não consegue se mexer. A gente tem que sair daqui! Agora, podendo ver a extensão do acidente, Brandon e Brand percebem a sorte que tiveram em sobreviver. As asas foram arrancadas e a fuselagem do avião estava virada de cabeça para baixo bem na frente do nosso assento. O avião estava todo destroçado. Na fileira da frente... Prefiro sentar na fileira de trás. Por pura sorte, o pedido de Brand para sentar na segunda fileira salvou a vida deles. Só lembro de pensar: não acredito que estamos vivos. Isso não tem explicação. Se alguém tivesse sentado na primeira fila, não teria sobrevivido. Era pra gente ter morrido. Não tenho dúvida disso. Acho que não era a nossa hora. Amor. Brandon está ferido e coberto de sangue. Como enfermeira formada, Brand instintivamente começa a agir. Minha esposa estudou enfermagem. Era natural que ela soubesse o que tinha que ser feito. Ele tinha quebrado os ossos ao redor do olho e o rosto estava inchado. Ele também tem cortes profundos no braço, que sangram muito. Tá bem. Tá tudo bem. Silka não está muito machucada, mas parece em choque pela morte de seu amigo Adolfo.
Tá tudo bem, sou enfermeira, tá bom? Qual é o seu nome? Silka. A Silka não estava nada bem. Ela estava muito abalada psicologicamente. Ela ficou consciente o tempo todo e viu todo o acidente acontecer. Eu vi tudo. Eu estava muito preocupado com o emocional dela. De repente, Brandon se lembra de que havia 6 passageiros no voo. Um morreu no avião e 4 sobreviveram. Então alguém está desaparecido. Prazer, Michael. Brandon. Cadê o Michael?